Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 48. Enfim, no lar. A vitória em Bet-Horon foi seguida pela conquista do sul de Canaã. Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Josué 10, versículos 40 e 42. As tribos do norte da Palestina, aterrorizadas pelo sucesso dos exércitos de Israel, entraram agora em aliança contra eles. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso. Josué 11, versículo 4. Esse exército era muito maior do que qualquer outro que os israelitas tinham encontrado em Canaã. Tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Josué 11, versículos 4 e 5. Mais uma vez, Josué recebeu uma mensagem de ânimo. Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. Josué 11, versículo 6. Perto do lago Merom, Josué atacou o acampamento dos reis aliados, e o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu, sem deixar sobrevivente algum. Josué 10, versículo 8. Ao comando de Deus, os carros de guerra foram queimados e os cavalos aleijados, fazendo com que ficassem inutilizados para a batalha. Os israelitas não deveriam confiar em carros de guerra ou cavalos, mas no nome do Senhor seu Deus. As cidades foram tomadas uma por uma, e Azor, a capital de todos os reinos da aliança, foi queimada. A guerra continuou por vários anos, mas ao terminar, Josué dominava Canaã, e a terra teve descanso da guerra. Josué 11, versículo 23. O poder dos cananeus tinha sido quebrado, mas eles não tinham sido completamente expulsos. Josué, porém, não deveria continuar a guerra. O território inteiro, tanto as partes já conquistadas como as que ainda tinham que ser dominadas, deveria ser repartido entre as tribos. Cada tribo tinha o dever de conquistar por completo a própria herança. Se o povo se mostrasse fiel a Deus, ele expulsaria seus inimigos diante deles. A localização de cada tribo era escolhida por sorteio. O próprio Moisés tinha determinado as fronteiras do território, conforme deveria ser dividido entre as tribos, e havia indicado um príncipe de cada tribo para auxiliar na distribuição. Os levitas receberam por herança 48 cidades em várias partes do país. Calebe pede o lugar mais difícil. Calebe e Josué foram os únicos dos 12 espiões que tinham apresentado um bom relatório da terra prometida, animando o povo a se levantar e se apossar dela no nome do Senhor. Calebe agora lembra Josué da promessa feita naquela ocasião. Como recompensa por sua fidelidade, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Josué 14, versículo 9. Calebe, portanto, pediu que lhe fosse dado Hebrom. Ali tinha sido o lar de Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam enterrados na caverna de Macpela. Hebrom era a sede dos temidos Enaquins, cuja aparência impressionante havia aterrorizado os espiões e destruído a coragem de todo Israel. Esse era o lugar que Calebe, confiando na força de Deus, escolheu por herança. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, disse ele, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião
o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Josué 14, versículos 10 a 12. O pedido de Caleb foi imediatamente concedido. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Josué 14, versículos 13 e 14. Caleb creu na promessa de Deus de que ele lhes daria a posse de Canaã. Havia suportado a longa peregrinação pelo deserto, participado dos desapontamentos e do trabalho dos culpados. Não reclamou, mas exaltou a misericórdia de Deus em mantê-lo vivo no deserto quando seus irmãos foram mortos. Ele não pediu um território já conquistado, mas um lugar que, mais do que todos, os espiões tinham julgado ser impossível de conquistar. O corajoso e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e animaria as tribos a conquistarem o território que a geração anterior tinha considerado inconquistável. Confiando que Deus estaria com ele, Caleb expulsou de Hebrom os 3 descendentes de Enaque. Josué 15, versículo 14. Em seguida, tendo conquistado a terra para si e para a sua casa, não se estabeleceu a fim de aproveitar sua herança, mas continuou a buscar novas conquistas para o benefício da nação e para a glória de Deus. Os covardes e rebeldes haviam morrido no deserto, mas os espiões justos comeram das uvas de Escol. Escol foi o lugar em que, 40 anos antes, os espiões tinham cortado o cacho de uvas que precisou ser carregado em uma vara por 2 homens. Ver Números 13, versículo 23. Os descrentes tinham visto seus temores se concretizarem. Haviam declarado ser impossível herdar Canaã e, de fato, não a herdaram. Aqueles que confiaram na força do poderoso auxiliador entraram na boa terra. Pela fé, os antigos heróis conquistaram reinos, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus 11, versículos 33 e 34. 1 João 5, versículo 4. Outro pedido revelou um espírito totalmente diferente de Caleb. Os filhos de José, da tribo de Efraim, e a metade da tribo de Manassés exigiram uma porção dupla de terra. A porção que receberam era a mais rica do território, incluindo a planície fértil de Saron. Entretanto, muitas das principais cidades do vale ainda estavam sob o domínio dos cananeus, e as tribos não queriam enfrentar a tarefa e o perigo de conquistar sua herança. Desejavam uma porção adicional de território já conquistado. A tribo de Efraim era uma das maiores de Israel, bem como a que o próprio Josué pertencia. Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Disseram, somos um povo numeroso. Josué 17, versículo 14. A resposta do inflexível líder foi: se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos fariseus e dos refaíns. Josué 17, versículo 15. A resposta revelou o real motivo da reclamação. Faltava-lhes fé e coragem para expulsar os cananeus. Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro. Josué 17, versículo 16. Se os efraimitas tivessem a coragem e fé de Caleb, inimigo algum permaneceria em seu caminho. Com firmeza, Josué confrontou o desejo que tinham de evitar a dificuldade e o perigo. Vocês são numerosos e poderosos, disse. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué 17, versículos 17 e 18. Com a ajuda de Deus, eles não precisavam ter medo dos carros de ferro. Agora, o tabernáculo deveria ser removido de Gilgal para sua localização permanente,
em Siló, uma pequena cidade no território de Efraim, perto do centro do país e de fácil acesso para todas as tribos. Ali, parte do território tinha sido dominada, de forma que os adoradores não seriam atacados. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. Josué 18, versículo 1. A arca permaneceu em Siló por 300 anos até que, por causa dos pecados da casa de Eli, ela foi capturada pelos filisteus. Siló se torna uma advertência. O serviço do santuário foi transferido para o templo em Jerusalém, e Siló foi arruinada. Muito tempo depois, Deus usou o destino de Siló como uma advertência a Jerusalém. Portanto, vão agora a Siló, declarou o Senhor a Jeremias, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Eu farei a este templo, que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Jeremias 7, versículos 12 e 14. Quando terminaram de dividir a terra, Josué 19, versículo 49, Josué apresentou seu pedido. Ele não pediu um grande território, mas uma simples cidade. Timnat-Sera, a porção que resta. O conquistador, em vez de ser o primeiro a escolher os despojos conquistados, esperou até que os mais humildes dentre o povo tivessem sido servidos para então apresentar seu pedido. Cidades de refúgio. Das cidades destinadas aos levitas, 6 foram escolhidas como cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Números 35, versículos 11 e 12. Foi necessário tomar essa misericordiosa providência, porque a responsabilidade de punir o assassino recaía sobre o parente mais próximo ou sobre o herdeiro imediato da vítima. Nos casos em que se provava a culpa, não era preciso esperar pelo julgamento dos juízes. O vingador poderia perseguir o criminoso e matá-lo onde quer que fosse encontrado. O Senhor não aboliu esse costume, mas tomou providências para garantir a segurança daqueles que tirassem a vida por acidente. As cidades de refúgio poderiam ser alcançadas dentro de meio-dia de viagem, a partir de qualquer ponto do território. As estradas que levavam até elas eram mantidas sempre em bom estado. Havia placas com a palavra refúgio, em letras nítidas e legíveis, para que o fugitivo não se demorasse nem por um momento. O assassino deveria receber um julgamento justo pelas devidas autoridades e receber a proteção da cidade de refúgio somente se fosse inocente de assassinato intencional. O culpado era entregue ao vingador após a morte do sumo sacerdote, porém, todos os que estivessem refugiados nas cidades estavam livres para voltar para casa. No julgamento por assassinato, o acusado não deveria ser condenado pelo depoimento de apenas uma testemunha, mesmo que a evidência da culpa fosse forte. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Números 35, versículo 30. Foi Cristo quem deu por intermédio de Moisés essas instruções a Israel, e quando esteve pessoalmente na terra como grande mestre, ele repetiu a lição de que o depoimento de uma só pessoa não deve livrar ou condenar. A opinião de uma única pessoa não deve resolver questões em debate. Qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mateus 18, versículo 16. Nenhuma expiação ou resgate poderia livrar uma pessoa que se provou ser culpada. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra
em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Números 35, versículo 31 e 33. A segurança e pureza da nação exigiam que o pecado de assassinato fosse punido com rigor. As cidades de refúgio eram um símbolo do refúgio provido por Cristo. Ao derramar o próprio sangue, o Salvador providenciou um retiro seguro para os transgressores da lei de Deus. Eles podem fugir para lá em busca de segurança contra a segunda morte. Poder algum pode tirar das suas mãos os que nele buscam perdão. A pessoa que fugia para a cidade de refúgio não poderia se demorar. Não havia tempo para dizer adeus aos queridos. O cansaço era esquecido, ignoravam-se as dificuldades. O fugitivo não ousava diminuir o passo até que estivesse seguro dentro dos limites da cidade. A perda de tempo e o descuido poderiam roubar dos fugitivos a sua única chance de vida. Assim, a demora e a indiferença podem resultar na destruição da vida. Satanás, o grande adversário, persegue cada transgressor da santa lei de Deus, e todos os que não buscarem abrigo no refúgio eterno serão presa do destruidor. O prisioneiro que em qualquer ocasião saísse da cidade de refúgio se tornava alvo fácil do vingador do sangue. Assim, hoje, não basta que os pecadores creiam em Cristo para obter o perdão do pecado. Pela fé e obediência, eles devem permanecer nele. Uma guerra civil evitada. Duas tribos, Gade e Ruben, assim como a metade da tribo de Manassés, haviam recebido sua herança antes de cruzar o Jordão. As vastas planícies e ricas florestas de Gileade e Bazã tinham atrativos que não se encontravam na própria Canaã. As 2 tribos e meia, com o desejo de se estabelecer ali, comprometeram-se em enviar a sua cota de homens armados para acompanhar seus irmãos além do Jordão e participar das batalhas até que eles também tivessem recebido sua herança. Quando as 10 tribos entraram em Canaã, 40.000 dos homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés, preparados para a guerra, passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Josué 4, versículos 12 e 13. Eles lutaram corajosamente durante anos ao lado de seus irmãos. Por se unirem a eles nos conflitos, também partilharam dos despojos. Voltaram para casa com as riquezas que juntaram: grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Josué 22, versículo 8. Tudo isso deveria ser dividido com os que haviam permanecido com as famílias e os rebanhos. Com o coração apreensivo, Josué observou parte do povo israelita partir, sabendo quão fortes seriam as tentações em sua vida isolada e peregrina para cair nos costumes das tribos pagãs que viviam nas fronteiras de seu território. Enquanto Josué e outros líderes ainda estavam inquietos com pressentimentos preocupantes, notícias estranhas chegaram até eles. Ao lado do Jordão, as 2 tribos e meia tinham construído um grande altar semelhante ao altar de sacrifício em Siló. Sob pena de morte, a lei de Deus proibia o estabelecimento de qualquer outro ponto de adoração além do santuário, pois isso desviaria o povo da fé verdadeira. Foi decidido que deveriam ser enviados representantes para obter das 2 tribos e meia uma explicação de sua atitude. Foram escolhidos 10 príncipes, um de cada tribo. O líder era Finéias, que se distinguiu por seu zelo nos acontecimentos em Peor. Certos de que seus irmãos eram culpados, os representantes se dirigiram a eles com ásperas repreensões, fazendo com que se lembrassem de como os juízos tinham caído sobre Israel por terem se unido a Baal-Peor. Finéias declarou aos filhos de Gade e Ruben que, se não estivessem dispostos a viver naquela terra sem um altar de sacrifício, eles seriam bem-vindos em participar das posses e privilégios das tribos do outro lado do rio. Em resposta, os acusados explicaram que não tinham intenção de oferecer sacrifícios naquele altar, mas mantê-lo como uma testemunha de que, apesar de separados pelo rio, eles pertenciam à mesma fé de seus parentes em Canaã. Temeram que nos anos futuros seus filhos pudessem ser excluídos, como que não fazendo parte de Israel.
Aquele altar, construído à semelhança do altar do Senhor em Siló, serviria de testemunha de que seus construtores também eram adoradores do Deus vivo. Com grande felicidade, os representantes aceitaram a explicação e o povo se uniu em alegria e louvor a Deus. As tribos de Gade e de Ruben colocaram uma inscrição no altar explicando o propósito de ter sido construído. Disseram: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué 22, versículo 34. Dessa forma, eles tentaram evitar futuros desentendimentos e remover uma possível fonte de tentação. Como evitar conflitos desnecessários? Muitas vezes surgem sérias dificuldades de um simples desentendimento, e sem a prática da cortesia e paciência, podem ocorrer sérios resultados. As 10 tribos decidiram agir pronta e rigidamente, mas em vez de perguntar com educação a respeito dos fatos relacionados ao caso, foram aos irmãos com reprovação e condenação. Se o povo de Gade e Ruben tivesse retrucado no mesmo espírito, uma guerra poderia ter sido o resultado. Ao mesmo tempo em que é importante tratar o pecado com firmeza, é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. A censura e a repreensão nunca recuperaram alguém que estivesse em uma posição de erro, mas muitos são dessa forma afastados do caminho direito e levados a endurecer o coração contra a convicção da verdade. Uma abordagem mansa e cortês pode salvar os que erram. Embora buscasse promover com sinceridade a causa da verdadeira religião, os rubenitas foram julgados falsamente e repreendidos com severidade. Mesmo assim, eles ouviram com cortesia e paciência as acusações antes de procurarem se defender e, então, explicaram detalhadamente suas motivações e provaram sua inocência. Mesmo sob falsa acusação, os que estão com a razão podem se manter calmos e sensatos. Deus sabe a verdade a respeito de todas as coisas que as pessoas compreendem ou interpretam mal, e podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Ele defenderá a causa daqueles que confiam nele. Um pouco antes de sua crucifixão, Cristo orou para que seus discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai, para que o mundo pudesse crer que Deus o havia enviado. Essa oração comovente atravessa os séculos, mesmo até os nossos dias. Embora não devamos sacrificar um princípio sequer da verdade, deve ser nosso constante objetivo alcançar esse estado de unidade. Jesus disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, versículo 35. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.